Olá, meu querido estudante, meu nome é Larissa Maia, minha formação é em Economia, tenho um mestrado em Gestão Empresarial e nós vamos estudar agora juntos assuntos ligados ao dia a dia. Então vocês vão poder compreender os noticiários, poder conversar no dia a dia com seus amigos e familiares. São temas importantíssimos e interessantíssimos para todos nós. Então, vamos lá. Nessa primeira competência, nós abordaremos a macroeconomia. São assuntos diversos sobre as variáveis macroeconômicas, sobre esses grandes agregados econômicos. Nessa disciplina, nós estamos indicando para você alguns vídeos, escolhemos alguns vídeos e indicamos para que vocês compreendam melhor os assuntos. E dessa forma fica mais dinâmico vocês poderem acompanhar os assuntos. Cada assunto vai ter um vídeo mais ou menos relacionado. A segunda competência, nós trataremos das operações cambiais. Nessa competência vão ter entrevistas com profissionais da área. Nós conseguimos fazer vídeos com pessoas ligadas à área de câmbio, tanto de exportadoras como de casas de câmbio propriamente. Na terceira e última competência, nós abordaremos o balanço de pagamentos, que nada mais é do que o registro de tudo que entra e sai em termos de moedas estrangeiras, que nós chamamos de divisas, numa economia, numa nação. Você já pensou do que trata a economia? Já se perguntou o que é economia internacional? Ou o que é a macroeconomia? A economia, por exemplo, é a ciência social que estuda como os recursos que são escassos podem ser utilizados para produzir bens e serviços que atendam às nossas necessidades. Estuda-se a lei de demanda e oferta, não sei se vocês já ouviram falar. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre tudo que se procura se ter para ofertar. Ou seja, de um lado as pessoas, as empresas ofertam os produtos e serviços e do outro lado as pessoas e famílias consomem esses produtos e serviços. Deveria haver realmente um equilíbrio, a coisa ser casada entre a oferta e demanda, tudo que as pessoas quiserem ter, mas normalmente não é isso que ocorre. A economia internacional aborda todas as transações que ocorrem dentro de um país, só que dessa vez entre as nações. É a mesma coisa, trata da mesma coisa, só que agora entre as fronteiras, certo? E para entender melhor a macroeconomia, aliás, a economia internacional, nós devemos entender o que é macroeconomia. Então, macroeconomia estuda a economia como um todo, todos os seus agregados econômicos, todas as variáveis. Normalmente essas variáveis são medidas de riqueza. Estudamos também na macroeconomia as políticas econômicas. Nós temos 3 políticas. Aliás, os governos fazem 3 políticas, na verdade: a economia monetária, a cambial e a fiscal. Nós vamos tratar cada uma delas de forma mais específica. Você sabe por que o governo controla os gastos das pessoas? Sabe por que ele controla a quantidade de dinheiro numa economia? Sabe por que controla também a quantidade de moeda estrangeira? Sabe por que o governo controla os seus próprios gastos? Pois é, nós vamos entender mais adiante, certo? Bem, o nosso consumo, as taxas, o câmbio, que é a moeda estrangeira, o governo controla para tentar conter ou mesmo controlar a inflação. Muitos de vocês são muito jovens para terem presenciado quando a inflação era galopante, ou seja, tinha momentos que íamos ao supermercado e havia um preço pela manhã. Quando à noite a pessoa voltava, os consumidores voltavam para comprar a mesma mercadoria, o preço já era outro. Então isso é que se chama inflação galopante, coisa que nenhum país quer viver mais, principalmente o nosso país, o Brasil. Então é por isso que o governo faz esse controle severamente dessa inflação. Então quando vocês escutarem hoje que a inflação, a inflação do Brasil ultrapassa a meta
existente é por isso, é porque existe um patamar de mínimo e máximo que vocês verão também no caderno, tem uma tabela lá que nós colocamos para que você entenda o que é essa meta. Rapidamente nós vamos passar por esse assunto, ok? Uma das grandes missões de um governo é estabilizar a economia, né? Então é justamente equilibrar, ele equilibra a economia através do equilíbrio da inflação. A inflação mexe com todos os organismos, tanto nacionais como internacionais. Então, para que a economia se estabilize, o governo muitas vezes aumenta ou diminui taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então, por exemplo, quando ele aumenta a taxa, ele prende um pouco, segura um pouco o consumo, tá? Isso nós vamos explicar um pouco mais à frente. Quando o governo aumenta a taxa básica da economia, que é a taxa Selic, ele termina por conter o consumo. Por quê? Porque se essa taxa é a que baliza todas as operações de financiamentos, de empréstimos, então quando as pessoas forem parcelar as suas compras para comprarem eletrodomésticos ou carros, financiarem até compras em geral de consumo, essa taxa vai ser muito elevada. Então, dessa forma, o governo consegue conter esse consumo. Mas por quê? Vocês devem estar me perguntando por que ele segura o consumo. É justamente para controlar a inflação. Pela lei da demanda e oferta, quando existem muitas pessoas comprando, vai existir falta de mercadoria. Então, isso tende a que os preços aumentem. E o que é inflação, na verdade? Nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, é preciso esse controle na economia. Quando deixamos de comprar algo, também ajudamos nesse processo de conter a inflação. De que forma? Quando deixamos de comprar um produto que está muito caro e passamos a consumir um produto similar, então a gente termina por forçar aquele vendedor a baixar o preço, não é? Então será bom para nós e para a economia. Nós forçamos ele baixar o preço. Então nós podemos também ajudar nesse processo de contenção da inflação. O governo também regula os prazos, além das taxas, que ele varia, não é, abaixa ou aumenta, ele regula também os prazos. Quanto maiores os prazos, mais consumo haverá, não é verdade? Se o objetivo do governo é conter o consumo, então ele diminuindo os prazos, isso também controla a ida das pessoas às lojas para comprarem parcelado. Até agora, vimos a política monetária, que é o controle de moeda na economia por meio desses mecanismos, né, de aumento e diminuição de taxa, aumento e diminuição de prazo. Agora veremos também que na política fiscal o governo pode aumentar ou diminuir impostos, a tributação que nós pagamos, né, essa carga de impostos. Então, quando o governo aumenta o imposto, a tendência é que as pessoas, que sobrem menos dinheiro para as pessoas e que elas consumam menos. Então isso também contém o consumo e termina por conter a inflação, conter o aumento dos preços. Já quando ele também libera a tributação, ou seja, diminui a carga tributária para algum bem ou a carga tributária geral da economia, termina por ele forçar a expansão na economia. Ele faz com que, de novo, as pessoas voltem a comprar, voltem a consumir, dando assim expansão econômica. Então o governo pode tanto fazer uma política de restrição, não é, restritiva à economia, retirando moeda da economia, dessa forma, através da tributação, como ele pode jogar de novo a moeda, através de novo da tributação, nessa economia, tá? São manobras que normalmente o governo faz e a gente vê muito falar isso nos noticiários. Há também a política cambial que nós mencionamos, né? O governo controla a moeda estrangeira também. Por quê? O governo precisa proteger as exportações. Então, quando o dólar está muito baixo, a tendência é que as nossas exportações sofram. As pessoas que exportam, elas perdem dinheiro com isso. Nossa moeda fica muito valorizada em relação à moeda de fora. Ou seja, um comprador que queira comprar no nosso país
terá que dispor de muito mais dinheiro estrangeiro, do seu dinheiro, para poder comprar uma mercadoria nacional. Enquanto que o dólar elevado, como está atualmente, nós estamos vivendo um dólar aproximadamente a R$4, é o câmbio, certo? Isso acelera muitas exportações. Então, estão dizendo que os exportadores estão rindo à toa agora, porque com o dólar elevado, atrai investimentos, atrai compradores para os nossos produtos. O dólar também, muito baixo, pode causar uma fuga dos capitais daqui, do dinheiro local. Por quê? Porque as pessoas vão preferir comprar os importados. Se o dólar estiver muito baixo, muita gente termina por comprar fora, importar produtos. Então é por isso que o governo precisa controlar essa taxa. Nem para que ela não fique tão alta, o dólar não fique tão elevado e que prejudique muitas empresas que compram também equipamentos para produzir aqui no Brasil em dólar, não é? Existem alguns equipamentos que são produzidos fora, não vendem aqui, então infelizmente tem que ser comprado lá fora. E quando o dólar está muito alto, e aí isso complica, a situação desses investidores se complica. Quando o dólar está muito baixo, já prejudica um pouco o balanço de pagamentos, que é o que a gente vai ver lá na frente. Por quê? Porque há uma saída, uma fuga de capitais internos. As pessoas terminam comprando fora, o dinheiro não fica na economia local. Estudaremos também o PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país, é uma medida de riqueza, certo? A gente tem algumas variáveis que formam o PIB, que nós vamos ver en passant, rapidamente, não vamos nos aprofundar, mas é necessário ver porque ela é uma medida de riqueza. É dessa forma também que a gente mede a economia de um país, é através do PIB, da riqueza desse país. Bem, não sei se você conhece, Delfim Neto é um economista, ele também é professor universitário e ele define a economia como a arte de pensar. Então vamos raciocinar um pouco, vamos entender esse assunto. Ele é belíssimo, no fundo é um assunto muito do dia a dia nosso, tá? Eu queria que você contasse comigo e tirasse suas dúvidas no AVA, tá? Eu respondo tranquilamente, contem também com os seus tutores, tá? Presenciais ou tutores à distância, e não se desesperem, estou aqui para o que deve e vamos passar para a próxima disciplina, ok? Fiquem com Deus.